Salmo número 94. Diz o seguinte o texto: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Fazem alarde e falam com arrogância. Todos os que praticam a iniquidade se vangloriam. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos. E dizem: o Senhor não está vendo. O Deus de Jacó não faz caso disso. Prestem atenção, ó estúpidos dentre o povo. E vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se lhe abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não irá desamparar a sua herança. Nos tribunais voltará a imperar a justiça, e todos os de coração reto a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Será que pode associar-se contigo o trono da perversidade, que forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida dos justos e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor é o meu alto refúgio. O meu Deus é o rochedo em quem me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela maldade deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Amém. O salmista, irmãos, faz um apelo que todos nós fazemos constantemente, né? Para que haja justiça. Para que haja justiça social, para que haja justiça no meio político. Todos nós ficamos indignados quando ouvimos de políticos guardando dinheiro dentro das calças, ou roubando, ou fazendo qualquer outra coisa dessa. E isso é muito justo mesmo, isso é muito necessário. É importante que a gente peça a Deus que haja justiça mesmo, que o Senhor faça justiça. E nos tranquiliza o fato de saber que Ele vai fazer, que toda vingança pertence ao Senhor, que nenhum pecado ficará sem punição, porque é o próprio Deus quem é o responsável por isso. Há algo, porém, que eu acho que eu e você precisamos fazer com mais frequência, que é pedir a Deus que nos ajude a não sermos injustos. A gente ora constantemente sobre a injustiça que nos fazem, que as pessoas fazem, que os governantes fazem, que os patrões, as pessoas fazem. Mas eu não sei se a gente, em algum momento, ora e pede a Deus que guarde as pessoas da nossa própria injustiça, que nos ajude a não sermos injustos e que tenha misericórdia de nós, que nós também fazemos parte desse processo, irmãos. Não são só aqueles que estão fora de nós que são injustos, nós somos também. E o pior é que se não tomarmos consciência da própria injustiça que nós praticamos, nós faremos mais mal do que muitas outras pessoas. Nós vamos acabar querendo punir indevidamente e de forma injusta alguém que cometeu uma injustiça. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que o nosso apelo por justiça possa nos incluir também. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, nós te bendizemos e te adoramos, porque o Senhor é a nossa justiça. O Senhor morreu na cruz por nós e fez-se justiça por nós diante de Deus.
de modo que nós temos os nossos pecados perdoados e somos aceitos pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem feito isso por nós. Queremos rogar ao Senhor que, no nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa cidade, tenha misericórdia do nosso país. Queremos rogar ao Senhor humildemente que, no nome de Jesus, venha trazer à tona, Pai, todos aqueles maus políticos que andam com dinheiro escondido dentro da roupa, que andam roubando. Tenha misericórdia, Pai, quer seja no Rio de Janeiro, quer seja no Senado, quer seja na nossa prefeitura, onde quer que esteja. Deus, no nome de Jesus, não permita que essas pessoas fiquem impunes, por tua misericórdia, por tua graça, porque essas pessoas estão roubando o dinheiro do povo, Jesus querido. O Senhor sabe a carga tributária que nós enfrentamos e sabermos que boa parte disso é levada de forma injusta, é roubada, Senhor. Tenha misericórdia, no nome de Jesus, tenha misericórdia. Que o Senhor possa trazer a devida punição, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor possa levantar pessoas que não venham a roubar, políticos honestos, no nome de Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Queremos rogar ao Senhor também por nossa própria vida. Pedir ao Senhor que nos perdoe, Deus, pela injustiça que nós causamos à nossa esposa, ao nosso esposo, pela injustiça que provocamos ao nosso filho e muitas vezes não prestamos atenção nisso. Tenha misericórdia, Pai, no nome de Jesus. Guarda nossos cônjuges, Pai, da nossa injustiça. Guarda nossa família, nossos irmãos em Cristo, do nosso poder de sermos injustos uns com os outros. Nos guarda, Deus, guarda-nos uns aos outros, no nome de Jesus. Nos desperta neste sentido. Ajuda-nos a entender que nós precisamos nos aproximar do Senhor, de modo que possamos refletir a Tua justiça e a Tua glória. Nesse dia que é o dia do Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o louvor devido ao Teu nome. Inclina, Senhor, a nossa alma a Te adorar. Ajuda-nos para que nós não estejamos aqui apenas por obrigação, apenas por costume, mas porque a nossa alma foi tomada pelo Senhor, porque as nossas afeições estão completamente inclinadas ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, a ter prazer na adoração, a ter prazer no culto, a ter prazer na comunhão com os irmãos. Ajuda-nos para que nós possamos cantar, não apenas pronunciando palavras, mas que nós possamos cantar com a nossa alma, celebrar diante do Senhor, cantar os Teus louvores, a cantar a Tua glória, a adoração ao Teu santo nome. Ó Senhor, recebe a nossa adoração neste dia e, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a viver para a Tua glória. No nome santo do Senhor é que nós te oramos. Amém. Vamos cantar ao Senhor, irmãos. A nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, quem nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. Verdade é a Tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, que nos trouxe a paz.
tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Essa é a nossa estrela. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa
Bom dia, irmãos. Irmãos, essa manhã gostaria de compartilhar com os irmãos o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo nos abençoou, irmãos, de maneira inigualável, com esta carta que fala de amor. Fala de amor, mas que não tem nada a ver com sentimentalismo, sexualidade ou sensualidade. Ele fala com foco no amor cristão, o amor que Deus ensinou aos homens e que devemos caminhar assim uns para com os outros. 1 Coríntios, capítulo 13, vamos ler o capítulo todo, mas de maneira pausada. Então, o finalzinho do capítulo 12, Paulo passa a falar assim: e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Paulo toca nesse assunto dessa maneira, do amor, porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas de comunhão. Paulo repreendeu os irmãos com relação à sexualidade, repreendeu aos irmãos como deveriam comer a ceia, como deveriam tratar as disciplinas eclesiásticas. Inúmeras situações ocorriam lá na igreja de Corinto. E Paulo resolveu trazer em detalhe o que de fato deve acontecer entre as relações entre os irmãos. E aí ele diz, no capítulo 12, ele falou sobre os dons, e agora ele passa a dizer: eu passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí entramos no capítulo 13 do 1 Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Então Paulo já começa a falar de amor, dizendo: ora, se tudo que façamos, se tudo que a gente faz, se a gente não tiver aplicando o amor de Deus, que Deus nos ensinou uns para com os outros, nisso de nada vale. Os dons de fala, profecia, mistérios, conhecimento, fé e até mesmo a caridade, elas podem ser atitudes e comportamentos que não está associado ao amor. Mas aquele verdadeiramente cristão, ele faz isso porque ele recebe de Deus essa missão. Então, todas essas coisas, se ela for fora do contexto do amor, esses dons não fazem nenhum sentido. Então, Paulo já começa a sua carta de amor expressando aquilo que nós fazemos e que muitas vezes são confundidas como amor ao próximo, mas, na verdade, ela é apenas um ingrediente humano, não é? Apenas uma obra que pode ser vazia, se ela não vier acompanhada do amor. Do 4 a 7, Paulo começa a expressar um amor, dizendo que o amor de fato é. O amor, ele é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor se alegra com a injustiça, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo traz aqui uma discussão sobre a permanência do amor sobre todas as outras coisas. Aquilo que vemos hoje como extraordinário, essa questão
dos dons, da profecia, isso tudo pode, por muitas vezes, soar como extraordinário. Mas, de fato, o amor é que prevalece como eterno. Essas coisas são terrenas. Elas são apenas manifestações do coração do homem. E Paulo continua já no verso 8. O amor, ele jamais acaba. Havendo profecias, essas profecias desaparecerão. Havendo línguas, essas línguas, elas cessarão. Havendo ciência, a ciência passará, porque tudo isso é terreno. Pois o nosso conhecimento, nesse instante, ele é incompleto, e a nossa profecia, ela também é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Paulo começa a esclarecer, irmãos, que a gente realmente, de fato, tem muito costume de ver as coisas apenas ter atenção às coisas que são visíveis. Mas aquilo que, de fato, Deus quer proporcionar no nosso coração são as coisas eternas. E o amor cristão, ele é assim, não é? Ele é a sua total ausência de interesse próprio. É isso que ficou marcante nesse texto. A dedicação que Paulo demonstra através do amor de um para com o outro. O amor, ele procura o bem do próximo, e a sua medida é o quanto ele dá para se alcançar tal fim. O amor procura o bem do próximo, e a sua medida é o quanto ele dá para se alcançar tal fim. Mais do que uma simples emoção, o amor, ele é um princípio de ação. É isso que Paulo tem demonstrado aqui, não é? Ele precisa ser um princípio de ação. Ele não envolve tantas emoções. É uma questão de fazer algo pelos outros por compaixão a eles, sem levar em conta se sentimos ou não afeição por eles. O amor, ele tem origem em Deus. O amor, ele tem origem em Deus, que comunica seu amor divino. Ele espera ver em nós refletir esse amor e também retornar a ele. E aí o texto continua no verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Esses versículos parecem até um pouco fora de contexto daquilo que Paulo vinha falando do amor. Mas aqui, a repreensão que Paulo está fazendo aos Coríntios é dizer que o amor é parte de um alimento muito sólido e que muitas vezes a gente fica apenas se alimentando de leite, daquilo que é básico. Paulo faz essa comparação também para os Coríntios. Então, irmãos, nós que já estamos caminhando há algum tempo na fé, é necessário que a gente deixe as coisas de meninos e passe a viver e praticar atitudes de pessoas adultas. Não é? Então, se a gente tem um conhecimento do que era o amor de Deus, nós devemos sim praticá-los e viver nesse amor. E aí Paulo diz, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Aqui é uma essência, não é, do que é o cristianismo, né? A fé que vem de Deus, a esperança que renasce no coração e o amor e o comportamento que a gente tem pelo próximo. Em inúmeros momentos, o próprio Jesus, ele deu testemunho de como devemos aplicar esse amor. Lá em Lucas, é relatado a vida do homem samaritano, a bondade de um samaritano para com um tradicional inimigo e o modelo de como devemos amar. Jesus foi questionado e colocado à prova, não é, por um escriba, ao dizer, quem é o nosso próximo? Não é? E aquele bom samaritano demonstrou todo o amor e toda a dedicação, colocando os seus próprios recursos financeiros em prol do próximo. Então, aquele comportamento, Jesus colocou como esse é um tipo de exemplo de amor ao próximo que devemos praticar. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho em prol de nós. Não é? Então,
é o tamanho e a dimensão do amor que Deus tem colocado sobre nossas vidas. E Paulo aqui, ao escrever essa carta de amor, ele exalta o amor de Deus sobre as nossas vidas. O verdadeiro amor, ele se revela em amar aquele que não merece amor. Pois isso é o que Deus faz por nós. O amor ao próximo é o que te identifica verdadeiramente como cristão. E eu queria compartilhar com os irmãos um texto que está lá em João, no capítulo 13, verso 34 e 35. Diz o seguinte: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O cristão, ele é identificado pelo amor que ele tem ao próximo. Não é pelas boas obras que ele pratica, porque de boas obras nós conhecemos que o mundo está cheio. E de fato nós conhecemos pessoas que são muito boas. Mas o amor, ele tipifica, ele identifica, não é? Ele demonstra, é a sua identidade como um verdadeiro cristão. E é por isso que Paulo, ele descreve qual é o comportamento do verdadeiro amor cristão aqui em 1 Coríntios, capítulo 13. Que Deus possa abençoar os nossos caminhos, irmãos, e que a gente possa praticar isso, primeiramente em nossos lares, amando uns aos outros, e tentar resplandecer isso também no seio da igreja e também até os confins da terra, como manda a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, nós vamos para a nossa aula. Hoje está começando 2 classes novas. O Ailton se propôs a dar uma classe sobre evangelismo, que vai funcionar no primeiro andar. E também está começando hoje a classe de preparação para o batismo. Aquelas pessoas que ainda precisam ser batizadas e ainda não se tornaram membros da igreja, mas querem se tornar. Então essa classe vai começar hoje. Essa classe de preparação para o batismo e a classe de evangelismo com o Ailton vai estar no primeiro andar, e a classe MacGyver continua no segundo andar. E a classe com o presbítero Wellington aqui no templo mesmo. Vamos orar, agradecer ao Senhor e seguir para a nossa aula. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra que nos desperta e nos mostra que amor não é apenas sentimento, amor é muito mais ação, mas é uma ação que busca a Tua glória, que busca o louvor ao Teu santo nome. Não pode ser uma ação que busca o louvor próprio, que busca chamar a atenção para si mesmo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos desperta para isso. De nada adianta fazermos tudo o que a gente faz se formos orgulhosos, impacientes, se nós não vivermos exatamente como o amor exige que vivamos. Ajuda-nos, Deus, para que possamos servir ao Senhor e servir uns aos outros, mas sendo justos, pacientes, amorosos, misericordiosos, como é a Tua vontade para a nossa vida. Ajuda-nos, Pai, nós precisamos do Teu auxílio, precisamos do Teu Espírito nos enchendo e mudando o nosso coração. Queremos rogar a Tua bênção sobre aqueles que vão dar aula nesta hora, que o Teu Espírito possa falar através destes irmãos para o louvor do Teu nome. Que eles sejam instrumentos do Senhor, Pai, para a edificação da Tua igreja, para a propagação da Tua verdade. Nós oramos ao Senhor por isso, no nome de Jesus. Amém. Vamos às nossas classes, irmãos.
Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus habite ricamente em cada coração. Que Deus nos dê um dia de edificação na sua santa presença, no meio do povo de Deus. É bom estar de volta à casa do Senhor. Nós vamos falar hoje, o tema da lição é inseparáveis, poder e santidade. A sua vida com poder. A gente vive dentro de um contexto onde há muitos jargões evangélicos que são usados de uma forma geral pelo Brasil afora. E entre esses jargões existem alguns, nós vamos citar aqui, do tipo palavras de poder. Palavra de poder. Você precisa dar uma palavra de poder. Uma pregação de poder. Um testemunho de poder. Mas, afinal, o que é que a gente pode pensar? O que é uma vida de poder segundo a palavra de Deus? O que é que você imagina? O que é isso? E eu gostaria desde já dizer o seguinte, que nós temos o microfone ali, se você desejar se manifestar, por favor, só levanta a mão e o diácono leva até você. Então, o poder de Deus, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o poder de Deus ele é conferido mediante a ação do próprio Espírito dele. Ou seja, é o Espírito Santo quem confere esse poder. E esse poder é conferido para a glória do Senhor Jesus. Então vamos arrumar essa ideia na nossa cabeça. Tudo o que acontece, toda manifestação de poder que emana de Deus, ela vem através do seu próprio Espírito e tem como objetivo glorificar o Filho dele, glorificar o Senhor Jesus. Então o poder, ele não é dado para ele ser usado, esse poder divino não é dado para ele ser usado por alguém que faz parte do povo de Deus na face da terra, é membro de alguma igreja, e essa pessoa então vai usar esse poder de Deus baseado no seu entendimento, baseado no seu propósito, baseado com o seu planejamento, entende? Então não é algo que ele está disponível para o homem usar do jeito que ele bem quer e entenda. E nós temos um exemplo muito claro na Bíblia, que é o que aconteceu com Simão, o mago. Lembram disso? Está lá em Atos, no capítulo 8, de 18 a 24. Simão viu que os discípulos, que os demônios obedeciam à voz dos apóstolos. Que os apóstolos, então, eles impunham as mãos sobre a igreja daquele período e essas pessoas, então, recebiam o Espírito Santo. E ele faz uma proposta extremamente indecente de querer comprar esse poder aos apóstolos. E os apóstolos, então, ele é repreendido severamente. E depois ele chega a dizer assim: olha, eu peço que vocês orem para que isso que vocês estão dizendo sobre mim não aconteça comigo. Que Deus tenha misericórdia de mim. Então, ele queria usar esse poder como uma forma dele se aparecer, como uma forma dele ser glorificado, dele ser, então, enaltecido perante a comunidade de então. Um outro aspecto sobre esse poder que nós precisamos entender é que os sinais e prodígios, eles autenticaram o ministério de Jesus e seus apóstolos. Lembram, por exemplo, quando Deus chama Moisés e diz para Moisés ir lá falar para o povo? E Moisés diz assim: olha, eles não vão acreditar em mim. Então Deus diz assim: olha, você vai manifestar diante deles
o meu poder. E ele usa para tal, Deus diz, olha, você vai usar o bordão, o cajado que você tem. Inclusive, lembram do momento que o Senhor diz assim, olha, bota a tua mão dentro. Aí ele bota a mão dentro. Aí quando ela sai, a mão sai branca, leprosa, bota de novo. Então, o objetivo disso era para esses sinais e prodígios autenticarem a palavra que Moisés ia apresentar ao povo de Israel. Então, o objetivo não era um objetivo aleatório, um objetivo de Moisés ser visto como tal, mas era, na realidade, o objetivo de dizer, olha, isso que este homem está falando vem de alguém. E esse alguém é o Deus que se revelou como o Eu Sou, como Deus autoexistente, o eterno, que não teve começo nem terá fim. Então, o objetivo desses milagres, desde Moisés e de sempre, era autenticar a palavra que estava sendo pronunciada. E com Jesus não foi diferente, e com os apóstolos, obviamente, que não. Aí a gente pode pensar, foram só eles? Não foram só os apóstolos. É interessante que a Bíblia relata que os apóstolos impunham as mãos sobre outras pessoas e esse poder era repassado. Por exemplo, Filipe era um diácono e fez milagre. Então outros, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O povo estava pedindo sinais. Estavam pedindo sinais. Então a gente precisa só saber separar uma coisa. Sabe, imagine uma esposa chegando para um marido e dizendo assim: eu gostaria que você me desse sinais do seu amor para comigo. Me dê sinais do seu amor para comigo. Percebe que a coisa é muito tola, esse tipo de coisa? Querer sinais para mostrar que ama. O objetivo aqui não é esse. O objetivo é totalmente distinto do que Jesus fez. E por isso Jesus não satisfez esse povo que pediu aqui sinais, nesse caso específico de João 4, no versículo 48, para simplesmente fazer dos sinais um grande espetáculo, um grande show, algo que eles pudessem se entreter, algo que eles pudessem apreciar, como se fosse um grande espetáculo de um mágico. Não havia, na realidade, objetivo nenhum de querer se aprofundar, de querer se conhecer a verdade que Jesus estava ensinando. Eles queriam um show. Eles queriam um show. E Jesus não esteve, nesse momento aqui, especificamente, disposto a satisfazer. E em nenhum momento ele fez isso para satisfazer curiosidades ou para satisfazer o desejo por espetáculo. Até aí tudo bem, irmãos? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Está sem microfone, Adebaldo, é isso? Então quem quiser só levanta a mão e fala, por favor. Lucas 24, 49. A gente vê aqui palavras de poder na comunicação. Diz assim o texto: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava advertindo que, após a sua morte, não era para eles saírem de Jerusalém, aos discípulos. Vocês vão ficar aqui até que eu envie a promessa do meu Pai. O quê? Que eu derramarei sobre vocês o meu Espírito. Então, não saiam da cidade até que vocês sejam revestidos de poder. Agora, revestidos de poder para o quê? Para a pregação do Evangelho.
para a manifestação do poder de Deus. E nós vamos ver que é exatamente isso que acontece na sequência. Nós temos um exemplo muito claro dessa pregação de autoridade na vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro que há pouco antes da morte de Jesus, ele nega durante 3 vezes. E ele nega para empregados que estavam ali naquela reunião. E logo em seguida, após a ressurreição, este Pedro que negou 3 vezes, que teve medo de empregados que estavam o dedurando, dizendo, você é um deles, e eles não, e por 3 vezes ele diz, não, não sou, e na terceira ele chega, diz o texto bíblico, que ele chega a praguejar. Este mesmo apóstolo Pedro, depois da ressurreição, é o homem que prega com poder, prega com autoridade, e que as autoridades agora mandam ele se calar, e ele diz que não cala. Não importa se é sobre ameaça de prisão, sobre ameaça de morte. Então isso mostra o revestimento do poder e uma pregação com a autoridade, baseado numa experiência extremamente real, desse contato com o Senhor Jesus ressurreto, que agora ele não teme a nada, ele agora não se acovarda. Então a gente vê uma transformação imediata do apóstolo Pedro, produzido pela a manifestação da ressurreição do seu filho e o derramamento do Espírito Santo, que logo em seguida acontece com a igreja, após a sua ressurreição. Então, toda a nossa mensagem... Alguém falou? O microfone está ali já, obrigado. Então, toda essa manifestação de poder tem como propósito a autenticação da mensagem da igreja, da mensagem da igreja nascente, da igreja que se manifesta com autoridade perante todos aqueles que estavam ao seu redor. Então, o poder divino, ele opera em nós e ele nos dá a capacidade de entender e fazer o que é necessário. Não é só fazer, mas é fazer de acordo com o esclarecimento do Espírito Santo. Aí veja o que Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 17 a 19. Ele diz assim: peço, veja o que ele está dizendo, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Então observe, é para que seja um espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Aí ele continua. O que é que ele pede mais? Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. E mais, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, observe aí que é o Espírito Divino operando em nós, nos capacitando a entender a sua palavra, e esse entendimento nos leva a uma ação efetiva, nos leva à esperança, nos leva a nos apegarmos à herança dos santos, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, isso aqui é nada mais e nada menos do que a obra transformadora que o Espírito de Deus opera no crente, depois do processo da regeneração, ou seja, do novo nascimento, da transformação.
Então, ele é transformado, ele é nascido de novo, e agora ele entra num processo de santificação. E como é que se manifesta esse processo? Através do serviço santo. Então, nós vamos servindo ao nosso próximo. Nós servimos a Deus servindo aos nossos semelhantes. No momento que eu tenho um relacionamento na vertical com Deus, que eu tenho intimidade com Deus, automaticamente isso agora emana na horizontal. Eu atuo manifestando essa propagação do Evangelho com poder nos meus irmãos em Cristo, naqueles que estão ao meu redor, naqueles que me cercam, no meu próximo, naqueles que necessitam do meu auxílio, daqueles que necessitam que eu reflita no dia a dia o caráter de Cristo na minha vida, de forma que eu sou, na realidade, um canal de bênção para aqueles que me cercam. Deus vai nos usar, vai usar a mim e a você, para transmitir àqueles que estão ao nosso redor o seu poder, a sua palavra, que vai ser autenticada pela minha vida. Como é que as pessoas veem você? As pessoas te veem realmente como alguém que alguém pode dizer, dele emana o poder de Deus. Eu vejo o poder de Deus na vida dele. Em outras palavras, eu vejo a ação do Espírito Santo na vida dele. É algo muito evidente. É algo que eu consigo perceber nele, nela, que eu não vejo em outras pessoas. Então, nós temos que parar para pensar. Eu tenho refletido isso no meu dia a dia? Só um instante. Então, quando a gente pensa em ministério, né? E, por exemplo, no nosso contexto de igreja presbiteriana, o pastor é chamado de ministro do Evangelho. A gente precisa entender que ministério é muito mais do que isso. Que ministério, na realidade, esse ministério compete a nós. O ministério de servir é nosso. Ministério é servir. Ministério é você servir ao seu cônjuge, é você servir ao seu filho, servir aos seus pais, servir aos seus irmãos, servir aos seus vizinhos. Em outras palavras, é você levar uma vida que glorifique a Deus. E, irmãos, isso é algo extremamente importante, sabe? A gente precisa acordar toda manhã. No momento que você vai colocar os pés no chão para caminhar, para fazer qualquer coisa, você precisa ter na sua cabeça que a sua vida tem que ser para a glória de Deus. Você não pode, por exemplo, começar o seu dia no relacionamento com os seus filhos, com o seu cônjuge, e da sua boca você não pensar em glorificar a Deus da hora que você se levanta. A sua oração inicial precisa ser: Senhor, eu quero hoje, eu estou me acordando agora, eu quero viver para a tua glória. Me dá palavras que glorifiquem o teu nome. Me ajude a ter atitudes que glorifiquem o teu nome, a ter pensamentos que glorifiquem o teu nome. Me ajude a servir a todos aqueles que me cercam, de forma que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado através da minha vida. E às vezes, sabe, irmãos, a gente não para pensar nisso. E por isso, às vezes, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa sala de aula, aquilo que a gente onde a gente convive, se torna um local de contenda, de problema, porque não há foco em glorificar Deus. Que os outros façam isso
A gente precisa entender, é o natural. Porque não existe no ímpio, no injusto, no incrédulo, o desejo de glorificar Deus nos seus atos. Ele pode tomar até atitudes maravilhosas perante a sociedade, mas o objetivo não é a glória de Deus, entende? Às vezes esse objetivo é amenizar o peso da sua consciência. O objetivo é tomar uma conduta que seja moralmente aceitável pela sociedade, onde as pessoas o aplaudam, onde as pessoas o aprovem, onde ele se sinta bem, onde ele possa chegar e dizer assim, olha, eu fiz o bem hoje a uma pessoa. Mas a gente precisa entender que a palavra de Deus diz assim, que tudo que não provém de fé é pecado. Então pode fazer o que for, se não vier, se a origem não for da fé, não for motivado pela própria ação do Espírito de Deus, isso não é para a glória de Deus. E portanto Deus não aceita. Deus não aceita. Pode ser a caridade que for, Ele não aceita, porque não é para a glória dele. Entende? Por exemplo, a oferta de Caim. Foi uma oferta ruim? É óbvio que ele separou do melhor do campo para levar. Mas o que Deus disse para ele é, se procederes bem, se você realmente tivesse procedido bem, será que você não teria sido aceito? É óbvio. Então não basta só boa intenção, entende? O proceder bem, na realidade, é fazer a coisa por um ato de fé, por um ato que envolve a glorificação de Deus, e não meramente fazer por fazer. Então, assim são os demais. Então Deus não aceita. Pode aparentemente ser muito bonita a oferta, pode aparentemente ser muito aceitável perante a sociedade, mas Deus não aceita. Então pense numa coisa. Segundo tópico, santidade, ela não é estática e nem passiva. Então, a gente sabe que, por exemplo, imagine uma água pura. Você tem uma água pura e você bota num determinado local, um recipiente de água pura. Bota num recipiente de água pura. Aquela água, se ela não houver movimentação, se ela não tiver fluxo, aquela água pura, ela vai apodrecer. Tudo que fica estagnado, ela apodrece. Então, a nossa fé, ela não pode estar estagnada. Não existe santidade passiva, não existe santidade de mosteiro, santidade de monte, santidade de isolamento, santidade de carreira solo, como alguns hoje querem fazer, sem envolvimento com a igreja do Senhor Jesus. Aí e dizem assim, não, eu amo o Senhor Jesus, eu amo o Senhor Jesus. Entenda uma coisa, o Senhor Jesus é o noivo da igreja. Ele morreu por uma noiva chamada igreja, que ainda que seja imperfeita, foi por quem ele morreu. E você não pode dizer que ama o noivo se você não tem nenhum compromisso com a noiva. Se você não ama a noiva, não dá para dizer que ama o noivo sem se comprometer com a noiva, sem servir a noiva, sem se relacionar com a noiva. Então, essa santidade, ela tem que ser algo que flui, ela tem que ser algo que emana continuamente. E ela é refletida o quê? No louvor a Deus e no serviço ao próximo. Tem que haver essa harmonia. Como eu falei, relacionamento na vertical, automaticamente, se você se relaciona com Deus, você vai atuar também na horizontal. Você vai servir ao seu próximo. Até aí, alguém gostaria de fazer algum comentário? É correto se crer no sobrenatural. É óbvio que é correto se crer. Nós somos o povo da fé. Ou seja, é se crer
no poder de Deus para mudar situações difíceis. Situações que a gente para pensar e que você diz assim: não tem jeito. Não tenho mais o que fazer. Nós clamamos ao Deus do impossível. Agora, o que a gente não pode fazer é ser um crente bebê, neófito a vida inteira, imaturo, e imaginar que todos os nossos problemas serão resolvidos milagrosamente. Não, não é assim. Nunca foi assim, na realidade. Nunca foi assim. Nem no período apostólico foi assim. E nós vemos várias situações onde há um propósito para a manifestação. Por exemplo, Jesus vai lá no poço, né, de Betesda, e a Bíblia relata que aquele era um local tipo um hospital. Era um local, né, aquele tanque ali, vivia ao redor pessoas moribundas, doentes. Jesus vai lá e só cura um. Só curou um. Por que ele não curou os outros? Ele não quis. Porque não era o propósito dele curar os demais. Ele vai e cura só um. Você está passando por uma situação difícil? Uma situação que de repente você já tentou de tudo e você diz assim: eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Deus é o Deus que age em meio às nossas limitações, em meio quando nós estamos diante do impossível, diante daquilo que eu não tenho mais o que fazer. É hora de Deus agir. Deus pode? Pode. Ele vai fazer? Eu não sei. Mas a mim e a você compete pedir. Compete pedir. Peça. Peça com insistência. Clame ao Senhor para que Deus opere. E se Ele o quiser, Ele irá operar de forma sobrenatural. O objetivo? A glória dEle. A glória dEle. Mas se Ele não operar, a glória também é para Ele. Entenda isso. Em toda e qualquer situação, é sempre a glória dEle. E o propósito dEle é perfeito, irmãos. É perfeito. É perfeito. Às vezes, Deus quer te coloca na fornalha. Às vezes Ele te coloca na fornalha. O que nós precisamos entender é que Ele é o anjo da fornalha. É que você não vai estar só na fornalha. Você não vai estar só, seja a fornalha que for, Ele vai estar com você. Ele pode te colocar na cova dos leões. Sim. Mas é Ele que tem o poder para estar na cova dos leões, para tapar a boca dos leões. E fez isso com Daniel. Mas Ele não fez com inúmeros e inúmeros de irmãos nossos que foram jogados no Coliseu para ser comido por leões. Aí você pensa, por que Caim livrou a Daniel? E por que lá na frente ele não livrou? Eu não sei. Eu sei que o nome de Deus é glorificado no livramento. O nome de Deus é glorificado também no sofrimento. O apóstolo Paulo foi alguém que diz que a Bíblia relata que ele por 3 vezes clamou para que Deus retirasse aquele espinho na carne que ele tinha. E o que o Senhor Jesus respondeu para ele foi: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes Ele nos deixa com um espinho
para mostrar que nós precisamos estar na dependência total dele. Total. E esse espinho vai nos levar a glorificar o nome dele em meio a tudo isso que nós estamos passando. E as pessoas ao nosso redor vão ver e vão dizer: olha, ele não louva a Deus somente quando ele está no bem bom. Ele louva a Deus e ele é fiel mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao espinho, à fornalha, no meio de feras. Ele louva a Deus em toda e qualquer situação. Mas eu digo a você, ore, clame, peça, insista, persevere no Senhor. Ele pode. Ele pode. Nosso Deus não está limitado para fazer qualquer coisa. Não está limitado. O poder continua nele. E ele opera segundo como ele bem quer e entende. No tempo certo. Na vida de quem ele bem quer. Então, a nós compete pedir e aguardar. Esperar no Senhor firmemente. Sem desanimar. Mas não tenha uma fé, um processo de santificação estático. Veja o que é que Paulo fala. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Diz assim: e para que, veja o objetivo do espinho. Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, para que que o orgulho não bata na minha porta e eu me encha por causa das diversas revelações que eu tive. Ele falando sobre si mesmo, ele diz assim, conheço um homem que subiu até o terceiro céu. Entende as revelações? Imagine o que Paulo viu. Aí o texto diz agora assim, ele diz assim, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Olha o propósito do espinho, para que eu não me exalte, para que eu não me ache o tal. Aí ele diz, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Preste atenção nisso, irmãos. Se gloriar nas fraquezas, se gloriar nas necessidades, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas. Isso não é sadomasoquismo, tá? Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quanto mais eu sou fraco, mais eu vejo que eu dependo do Senhor. Mas eu vejo que eu preciso orar. E eu pergunto, como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Como é que está a sua vida de oração? Porque assim, se você não tem levado uma vida de oração a sério, significa então que você se acha forte. Se acha forte. Não é óbvio? Por quê? Quanto mais eu preciso, quanto mais eu sou necessitado, mais eu preciso pedir. Mais eu preciso pedir. E o que Paulo mostra aqui nesse versículo final é que nesse momento de dependência, de necessidade, ele é fortalecido por o Senhor. É por isso que ele diz, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E preste atenção, quando ele fala aqui que um mensageiro de Satanás foi enviado para me esbofetear. Eu pergunto a você, você acha que Satanás gostaria
de fazer de você uma pessoa humilde, de fazer uma pessoa que você chegasse e dissesse, não, eu sou totalmente dependente de Deus. Então é óbvio que por detrás desse mensageiro de Satanás, existe a ação do Espírito de Deus, porque ele começa dizendo que o motivo foi para que eu não ficasse orgulhoso. O que Satanás mais quer que você fique orgulhoso? É que você se sinta o tal. Que você se sinta que você não necessita do poder de Deus na sua vida. Que você pode levar essa sua vida de forma trivial. Você pode levar a sua vida religiosa no arrozinho com feijão. O básico. Fazendo o básico que todo mundo faz. Se contentando em estar participando das cerimônias religiosas, dos cultos, da escola dominical. De repente pode até ter algum cargo na igreja, em algum departamento, em algum ministério. Mas, na realidade, você e eu sabemos, quando nós não temos vida de intimidade com Deus, mas que nós apenas vivemos como que utilizando tudo isso como moletas para caminhar no Evangelho. Moletas. Que se isso nos for tirado, nós caímos. Nós não podemos, irmãos, andar baseado em moleta, seja lá ela qual for, em nenhuma moleta. Você não pode andar baseado na fé do seu marido, na fé da sua esposa, na fé dos seus pais, na fé de quem quer que seja. Nós temos que individualmente desenvolver a nossa santidade, buscar esse poder do alto, para que esse poder do alto seja refletido nas pessoas que nos cercam e nós possamos então, pregando o Evangelho, autenticar com essa nossa vida de poder essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, é absolutamente correto você ter os desejos de usar os dons que Deus te deu. De você desenvolver um ministério realmente profícuo, abundante no dia a dia. E é óbvio que pessoas que vivem em santidade desejam servir com aquilo que Deus te deu, com os dons que Deus te deu. Mas a gente precisa ter muita cautela para que isso não nos leve à presunção. Em especial, aquelas pessoas que têm vários dons. Não tem pessoas que você conhece que de repente têm vários dons? Então, essas pessoas precisam ter muita cautela para que a vaidade não brote no coração. E nós somos, irmãos, por essência, muito vaidosos. A gente precisa ter muita cautela com isso. Muita cautela. Porque se isso acontece, automaticamente nós não estamos fazendo nada para a glória de Deus, mas tão somente para a nossa elevação do nosso ego. É a chamada vanglória. Então, Deus, Ele não está nem preocupado, nem valoriza a quantidade de dons que você tem. Você pode ter vários. Deus não está, sabe? A ênfase dele não é nisso. Mas a grande questão é o que você faz com esses dons, através da ação do Espírito que é dele. Então, se ele te deu dons, esses dons que ele te deu, é para você usar para a glória dele. Então, o Espírito vai atuar na sua vida, é o Espírito que tem que te dar o dom, e esse mesmo Espírito vai atuar de forma que você sirva aqueles que estão ao seu redor. E isso começa na sua casa. Isso começa com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o seu pai. Então, se nós queremos ter saúde espiritual, se você deseja ser realmente um canal onde flui o poder de Deus
Tudo que você faz tem que ser movido por amor. Por amor. Nós acabamos de ver a explanação, na reflexão antes da aula, sobre o que Paulo fala sobre amor. E a gente vê que realmente na exposição, no capítulo 13 de 1 Coríntios, nós vemos ali uma exposição de atitudes. De atitudes. Você diz que ama, então compare se aquilo que você diz que é amor que você tem, se está de acordo com aquele capítulo. Com o 13º capítulo da primeira carta aos Coríntios. Compare isso, se realmente o que você faz é por amor. Mas é preciso o seguinte. Deixa eu voltar aqui o texto. Espera aí, irmãos. Primeiro Reis, capítulo 8, verso 39. Diz assim: ouve tu nos céus. É uma oração, tá? Lugar da tua habitação. Perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos. Visto que lhes conheces o coração, porque só tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os homens. Então, Deus conhece o meu e o seu coração. Deus conhece a minha e a sua motivação de estar fazendo as coisas. Deus conhece. E o que nós vemos aqui é uma oração por perdão e pedindo para que Deus haja de acordo com aquilo que Ele tem estabelecido nos seus santos e retos caminhos da nossa vida. Então, o que isso vai refletir? Se eu estou vivendo isso, a minha mensagem, aí sim, vai ser uma mensagem poderosa de evangelização. Uma mensagem poderosa de evangelização. Então, a minha mensagem passa a ter uma manifestação de poder. E isso nós vemos nas pessoas que realmente amam o Senhor, que conhecem ao Senhor. Como é que você diz que conhece ao Senhor e você não tem compaixão pelas pessoas que nesse exato momento estão a caminho do inferno, a passos largos, a caminho do inferno? Como? E a gente precisa parar para pensar nisso, irmãos. Nós estamos começando a semana, mas eu quero parar que você reflita. Na semana que passou, quantas pessoas você teve a oportunidade de falar de Jesus? Sabe aquelas situações que às vezes Deus coloca na nossa cara, sabe? Usando a linguagem do futebol, né? Deus, como um garçom, Ele deixa você na cara do gol, a bola quicando assim, só para você botar para dentro. Às vezes você entra no elevador, seja para você ir para o seu apartamento, seja lá onde for, de algum prédio, e de repente a pessoa fala uma coisa, e a bola está quicando para você entrar com a palavra de Deus, e você cala, e você não fala, e você não diz nada. As oportunidades vão surgindo no nosso dia a dia, durante a semana, e a gente fica calado. E por que a gente cala, irmãos? O que a gente pode perceber é isso. É que nos falta uma vida de poder. Uma vida de amor. Que tem amor pelas pessoas que estão perdidas. Parentes nossos,
que estão indo a caminho da perdição. E o que nós temos feito? Vizinhos nossos, colegas de trabalho. E nós calamos diante de diversas situações que temos a oportunidade de anunciar essa mensagem santa, essa mensagem que transforma e que Deus deu para nós, e nós conhecemos. E como é que você conhece algo e você não fala? Fica só para você. Aquilo que é bom, né, irmãos? Nós queremos que os outros conheçam. A maravilha que Deus fez na nossa vida, nós queremos que os outros conheçam, que os outros saibam dessa mensagem maravilhosa do poder de Deus que transforma o homem. E nós temos que ter essa palavra na nossa boca. Na nossa boca. Outro aspecto que eu quero abordar é sobre justiça. Justiça verdadeira. Então, é correto você desejar ser cheio do poder divino para praticar a justiça. Para que você exerça no seu dia a dia uma prática constante de estar se libertando de condutas morais inadequadas, de estilos de vida inadequados, hábitos inadequados. Por quê? Porque você vai fazer essas coisas por amor a Deus. Você sabe que essas coisas não glorificam o Senhor. Então você deixa de fazer. Você luta diariamente para agradar ao Senhor. Isso é buscar justiça verdadeira. Mortificar a sua carne no dia a dia. E aí, como é que você pode fazer isso? Como é que você pode se fortalecer? Utilizando os meios da graça. Palavra. E aí pense, você tem buscado a palavra? Oração. Como é que tem sido a sua vida de oração? Comunhão com os santos. Adoração pública. Então, esses são meios da graça que Deus dispensa para nós e que nós precisamos, irmãos, nos apropriar. Senão nós vamos ficando raquíticos, desnutridos espiritualmente. Nós precisamos diariamente utilizar esses meios da graça. Irmãos, a coisa, eu falei domingo passado, e a coisa é muito séria. Nós precisamos ter uma vida diária, devocional. Sua família precisa disso. Você precisa disso. Você precisa tirar tempo para aquilo que é mais importante na sua vida, que é a sua intimidade com Deus. Nós temos hoje tantos recursos que facilitam o nosso dia a dia, o nosso tempo. Mas às vezes nós não usamos esses mesmos recursos que nós usamos para tantas coisas, para crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus. Eu louvo a Deus pelaquilo que a gente tem hoje nas mãos, em um aparelho, em um celular. Você tem hoje, você baixa um aplicativo, por exemplo, o YouVersion, você tem inúmeras versões ao alcance da sua mão, inúmeras versões da Bíblia. Você tem Bíblia em áudio. Você pode botar uma versão do lado da outra para comparar. Se você não entende, aí você vê um outro texto em outra versão. Tudo isso à nossa disposição. E às vezes a gente para pensar, por que a gente não utiliza essas coisas
para o crescimento em santidade. E a gente para pensar as dificuldades que existem hoje, ou melhor, que existia no passado, não existe mais hoje, irmãos. Foi criado um grupo aí denominado um grupo de WhatsApp chamado Mocidade 13 Forever. Então, na realidade, são as pessoas que faziam parte da antiga 13 de maio, né? E eu fiz parte da 13 de maio durante a minha vida, meu início na carreira cristã. Então, a gente vê aquelas fotos, aí as pessoas de vez em quando vão botando fotos. Rapaz, e você vai vendo as fotos, você fica observando as fotos de acampamento. Cada local que a gente acampava, em colégio, dormindo no chão, pegando água, carregando. Vi uma foto essa semana, botaram uma foto de uma viagem que a gente foi para Bom Conselho, lá em Pernambuco. A gente fazia parte da confederação do Sínodo de Pernambuco. Na realidade, o Sínodo nosso pegava de Pernambuco, vinha até Sergipe. E a gente foi de Marinete. Lembra da Marinete? O pessoal da minha idade, né, que é criança, lembra da Marinete. A gente foi de uma Marinete. Uma Marinete do SESI, né? Antiga, velhinha, com aquela frente de caminhão e depois vinha o ônibus. Era uma frente de caminhão e depois vinha o ônibus. Aí você para pensar, gente, a gente fazia isso com tanta alegria. E as facilidades, as dificuldades de comunicação. Antigamente, você, para fazer uma ligação, você ia procurar um orelhão. E a gente teve uma época aqui, né, da antiga Telegipe, que para você achar um orelhão funcionando era uma dificuldade. E quando você encontrava, você ia lá, pegava. Não estava funcionando. Aí, por que eu estou falando isso? Porque era um contexto que a gente vivia de muita dificuldade, de comunicação, de deslocamento, para a gente poder participar de um curso, para participar de um acampamento, para participar de alguma coisa que a gente pudesse se edificar espiritualmente. E hoje é tudo tão fácil, mas o povo não quer. O povo não quer. Tudo é uma dificuldade. Se não tiver um carro para pegar na porta, não vai. Se olhar para o tempo assim, se tiver uma nuvem, eu acho que vai chover, eu não vou não. Então assim, e tudo isso reflete, sabe o que, irmãos? A nossa falta de crescimento em santidade, falta de amor pela obra, falta de compromisso com o Senhor. Tudo a gente bota um obstáculo, tudo é um empecilho. E aquilo que a gente faz com muita naturalidade para as coisas chamadas de seculares, nós não fazemos para aquilo que nos leva a um crescimento espiritual. Então, eu preciso me apoderar desses meios da graça. Então, voltando, busque esses recursos que hoje nós temos para que você possa crescer. Bota o celular para tocar. Bota para tocar, para lembrar. Bota lá, para tocar todo dia. Você pega um horário assim que você vê que você está mais... Nesse horário eu vou estar... Normalmente eu estou disponível. Bota para tocar. Ler a Bíblia e orar. Bota para tocar. Não espere vontade para fazer. Faça com vontade e faça sem vontade. Entendeu? Não tem jeito que você acorda 4h30 da manhã para ir malhar. E às vezes olha para o tempo, não tem vontade, a cama gostosinha, mas vai. Porque existe um objetivo. E o que nós precisamos também é ter objetivos santos. Se você tem objetivo para desenvolver músculos, tenha objetivo para desenvolver músculos espirituais. Para que você não seja um bebê a vida toda. Para que você não seja crente de pastor. Entende? Para que você conheça a palavra. Para que você possa, quando alguém lhe perguntar, você abrir a palavra e dizer, olha, o que a Bíblia diz é isso, isso e isso. Nós precisamos crescer, irmãos. Precisamos crescer. Será que nós nunca vamos desenvolver a capacidade de estar refletindo essa palavra de poder com a autoridade daqueles que nos cercam? Nós vamos precisar sempre de alguém para fazer as coisas. Vamos estar sempre precisando de moleta para andar no caminho do Evangelho. Precisamos se desenvolver, sair do nosso comodismo.
Ainda Paulo, só que agora aos Romanos, capítulo 8, verso 13 a 14. Ele diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Se viver de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos, veja a conduta de quem é crente, viu? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando você realmente é um crente, você é guiado por esse Espírito. Você vive de acordo com esse Espírito. Você vive, então, de acordo com esse Espírito, o que o Espírito revela na sua palavra. Sou guiado. Eu e você temos que ser guiados por esse Espírito e por esta palavra. Precisamos nos aproximar desta palavra. Ainda Paulo, agora no capítulo 6, verso 10, olha o que é que diz aí. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É fortalecer no Senhor. Usando o quê? A força do seu poder. Precisamos, irmãos. Precisamos buscar esse poder do Senhor. Precisamos nos fortalecer nele diariamente. Paulo agora falando aos Colossenses, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele. Aí quando você faz isso, o que é que acontece? Para que vocês possam suportar tudo com paciência. Então, quando você recebe essa força, esse poder glorioso dele, você suporta tudo com paciência. Você espera Deus agir. Você espera o Kairos, o tempo de Deus, não o seu, o tempo de Deus. Você espera o tempo de Deus. Deus vai agir. Eu vou esperar. Eu vou confiar. Eu vou perseverar. Eu vou persistir. Eu vou me apoderar daquilo que Ele está dispondo para mim, eu me fortalecer. Vou continuar firme no Senhor. Vou continuar servindo ao Senhor. O aumento da verdadeira santidade nos leva a um descontentamento pela santidade ainda não alcançada. Entendeu a frase? Quando você vai aumentando em santidade, você percebe a cada dia quanto ainda falta. Quanto mais você conhece a Deus, mais você percebe como você é indigno dele e de tudo que ele te dá. Quando Isaías, lá no capítulo 6, ele vê a manifestação de Deus. Eu vou morrer. É o que ele diz. Eu vou morrer. Porque ele olha para si e ele vê o seu estado de miserabilidade. Ele vê o seu estado de indignidade diante de Deus, de como ele não merece nada de Deus e de que ele é indigno de estar na presença de Deus. Então ele pensa, eu vou morrer. Ou seja, quanto mais você conhece a Deus, mais você vê que você é indigno, mais você vê que você precisa se santificar. Que você precisa buscar mais e mais. Então, irmãos, poder, a gente está concluindo, poder de Deus e vida de santidade andam juntos. Sabe? Tipo trilho de trem. Vai junto. Vai junto. Não tem como separar. Você quer poder de Deus? Tem que buscar a vida de santidade. Tem que buscar a vida de santidade. E eu quero concluir lhe fazendo
3 perguntas. Sua vida tem manifestado o poder de Deus? Pense nisso. Segunda pergunta. Qual a transformação o mundo, as pessoas que estão ao seu redor, conseguem perceber na sua vida? Em outras palavras, qual é o fruto que você dá desse poder que você tem? Qual é o fruto? E a terceiro ponto, você se empenha em anunciar o Evangelho, que é o poder para a salvação? Estamos falando de poder. O Evangelho é o poder para a salvação. Você realmente se empenha disso? De onde você está, você tem a oportunidade de você anunciar o Evangelho? De você deixar lá a semente, jogar a semente. O crescimento não é responsabilidade nem minha, nem sua. Mas o lançar a semente, sim, irmãos. Isso nós temos que fazer. E isso também faz parte do reflexo de alguém que vive sobre a manifestação do poder de Deus. Então, percebem que é muito diferente daquilo como a gente começou a lição? Mensagem de poder. Tudo se fala de poder. Diversos jargões evangélicos falando de poder. Mas, e eu e você? Temos esse poder? Buscamos esse poder? Mostramos realmente àqueles que nos cercam que temos esse poder? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude, irmãos, a gente, individualmente, cada um, sair daqui, eu e você, determinados a buscar o poder de Deus. Buscar o poder de Deus. E, consequentemente, está manifestando, através da nossa vida, esse poder aos outros. Que Deus nos abençoe. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então nós vamos orar. Pai, nós queremos agradecer. Agradecer pelo Teu Espírito Santo que o Senhor enviou para habitar, ó Deus, no coração de todos aqueles que a Ti pertencem. Pai, no nome de Jesus, nós queremos dizer nessa hora que nós queremos mais de Ti. Queremos mais do Senhor, Pai. Queremos mais da Tua graça, Pai. Nós queremos, ó Deus, verdadeiramente, Senhor, ser cheio do Teu poder. Ó Deus, nos ajuda. O Senhor sabe, ó Deus, como nós temos levado, ó Deus, a nossa vida. O Senhor sabe da minha vida, da vida de cada irmão aqui presente. O Senhor sabe, ó Deus, como nós precisamos nos aproximar do Senhor. Como nós precisamos ser cheios de Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, faz em nós, ó Deus, o que ninguém pode fazer. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, nos usa. Nos usa como uma manifestação real do Teu poder sobre a face da terra, Senhor. De forma que, na nossa vida, as pessoas possam vislumbrar isso
vislumbrar a ação do Senhor, vislumbrar, ó Deus, que há algo diferente, que há algo sobrenatural. Ó Deus, e dá-nos palavras adequadas, sábias, palavras que sejam dirigidas pelo Teu Espírito Santo de poder para aqueles que nos cercam, de forma que nós possamos, ó Deus, impactar aqueles que estão ao nosso redor com a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, ousadia, intrepidez de anunciar, ó Deus, o Teu Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ó Senhor, nos ajuda. Nós clamamos, ó Deus, humildemente, em nome daquele que é dono de todo o poder, o Senhor Jesus, o grande eu sou. A Ele seja toda a honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe-nos. Até a noite, se Deus quiser.